Oi, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do Bate-Papo Mutirão, que é o novo quadro que a gente está criando, fazendo algumas entrevistas e conversando um pouco com algumas pessoas importantes de Araguari que envolvem as áreas que o Mutirão está presente. E hoje, para poder começar falando da área artística e cultural, a gente chamou o presidente da FAEC, Diogo. Obrigado, Hanna. Obrigado. É um prazer estar aqui. É um prazer poder falar um pouco mais sobre a nossa cultura, sobre a nossa arte. Então, a primeira pergunta que eu venho fazer para você, que eu acho que muita gente ainda não sabe, é o que é a FAEC? Você pode explicar pra gente? Boa! Tem muita gente que não conhece o histórico, né, de como é que a FAEC surgiu, etc. e tal. Tudo começou com um grupo de artistas, como sempre, em muitos lugares, é o que sempre acontece, que se reuniram através do Fórum Permanente de Cultura e das pressões que já aconteciam. E aí foi muito engraçado, porque foi num momento em que a cidade começavam a surgir esse sistema de fundações como organismos de gestão pública finalística, sabe? E aí lá em 2001 foi oficializado em Araguari a Fundação Araguarena de Educação e Cultura, através da Lei 3565. Ela foi instituída aqui na cidade, foi votada na Câmara de Vereadores, é uma lei ordinária que cria a fundação, e que naquele momento dava a ela as propriedades que a Secretaria de Cultura que até então obtinha. A cidade nunca teve uma relação muito promissora entre cultura e educação. A cultura começou dentro do município de Araguari como um setor dentro da Secretaria de Educação, e aí se desenvolveu até se transformar numa diretoria, aos poucos até galgar em determinado momento, no governo Miguel, se tornou uma secretaria de cultura efetivamente, e muito posterior a isso, só em 2001 que a gente foi encarar a fundação como efetivamente foi constituída como uma fundação. E de início, Hanna, foi trazido para a constituição da fundação aquela mesma estrutura administrativa da Secretaria de Cultura. Pode parecer muito difícil, muito complexo de entender para algumas pessoas que estão nos assistindo, mas é mais ou menos assim, tinham 5 funções dentro da Secretaria de Cultura, essas 5 foram transpostas para a Fundação Araguarena de Educação e Cultura. Então meio que você garantia alguma base, alguma estabilidade, você mantinha o trabalho que já vinha sendo realizado. A grande questão é que com 9 meses de gestação da fundação, houve uma mudança política, e aí dentro dessa mudança houve aí a modificação do organograma da fundação. E desses 5 cargos, dessas 5 funções que existem, 5, eu estou dando um exemplo chulo, mas desses cargos, dessas funções que existiam da secretaria, foram transpostas para a fundação, a maioria delas foram simplesmente devolvidas para a prefeitura, deixaram de existir dentro do organograma da fundação, dentro da estrutura organizacional da fundação, e ficaram somente a diretoria executiva. Então, por muito tempo, até o ano de 2018, ficou a fundação muito dependente, extremamente dependente da seção de servidores do município. Então existe um convênio entre o município e a Fundação Araguarena de Educação e Cultura que permite essa seção de servidores. Pode também parecer um papo muito burocrático, muito difícil, mas é porque sem gente a gente não faz nada, é impossível fazer as coisas. E o objeto final da fundação, o objetivo pelo qual ela foi constituída, e que ainda nós começamos a alcançar ele agora, é o dela poder andar com as próprias pernas e constituir recursos financeiros que auxiliem na mobilização da cultura e da arte no nosso município. Então, a ideia de se ter uma fundação é não depender só de recurso do caixa principal do município. É de captar recursos através de fundos estaduais, fundos federais, através de empresas, através de fundos internacionais. A fundação está pronta para receber recursos da Unesco, recursos da ONU, recursos da onde for, de quaisquer empresas que for, porque ela tem essa organização legal. Mas do ponto de vista organizacional, de quem põe a mão na massa, de quem quebra o ovo, mistura o leite, põe o fermento, faz o pão, ainda não tinha essa composição. Até que em 2017 a gente reativa o Fórum Permanente de Cultura,
E nessa reativação, a nossa primeira e principal luta foi: é preciso que a fundação tenha corpo técnico. Ela precisa ter pessoal técnico qualificado, formado para a área de atuação, para que esse pessoal técnico possa alcançar esse objetivo final da fundação, que é captar outros recursos para, na ponta da linha, fomentar o artista, fomentar o trabalho cultural. E aí, em 2017, a gente começou essa luta, a gente fez um organograma no fórum, foi um negócio super bacana. Em 2017, 2018, a gente começou a galgar espaços dentro do Conselho de Cultura, até que em 2019 a gente realmente conseguiu o concurso. O concurso aconteceu e em 2020 entraram 6 profissionais realmente qualificados. Então, você lembra quando eu te falei que lá atrás, em 2001, o pessoal da Secretaria de Cultura tinha se deslocado para a fundação e depois voltou de volta para a prefeitura? Sei. Depois de tudo isso, de todos esses anos, quando a FAEC fazia ali seus 19 aninhos de idade, já como fundação, é que finalmente ela começou a ter profissionais qualificados nas áreas administrativas e legais, que podem começar aí, que puderam começar aí a galgar essa busca por recursos diversos. Só que ainda não é suficiente. E a nossa missão acaba sendo agora dar uma estrutura ainda maior e mais robusta para a fundação. Eu lembro que quando a gente fez o levantamento do organograma, lá em 2017, a gente fez um cálculo de que a FAEC precisava ter pelo menos 80 servidores para dizer assim, não, essa é uma fundação robusta. Porque das secretarias do município, é a terceira maior unidade administrativa do município. Perde para a educação e para a saúde, obviamente, porque tem mais patrimônio, são mais robustas. Mas a fundação é detentora de todo o patrimônio inventariado e tombado do município, que pertence ao município, e ela ainda administra mais equipamentos culturais do que as outras unidades administrativas. Então, hoje, depois da Fundação de Cultura, a gente vai ter a Secretaria de Esportes, que tem vários CESACs, tem várias quadras. Então, esses equipamentos esportivos colocam a Secretaria de Esportes mais ou menos no mesmo patamar que a Fundação Araguaína de Educação e Cultura. Então, a FAEC, ela tem a robustez de uma grande fundação, ela passou por vários altos e baixos nesse processo, nesse tempo, ela completa esse ano 21 anos de existência, o ano passado ela completou 20 anos, e nesses períodos todos ela passou por vários altos e baixos. Teve um período em que a FAEC foi muito boa em produzir evento, bacana. Teve outro período que a FAEC foi muito boa no PMIC, quando o PMIC surgiu lá atrás, lá em 2006. E teve um período em que a FAEC foi muito boa em nada, não fazer nada, em ser o que muita gente chamava de curva de rio. E aí, finalmente, quando a gente consegue o corpo técnico, em 2019 e 2020, e aí a gente entrando para a nossa gestão, em 2021, a gente consegue pegar essa robustez e falar, não, vamos agora traçar um caminho. E foi o que a gente fez. A gente explicou para os servidores e disse, ó, a FAEC tem que funcionar assim, é esse o nosso caminho, nós precisamos alcançar. O prefeito Renato, ele tem como objetivo nos dar aquilo que nós precisamos para a gente alcançar o objeto final da fundação, que é fomentar o artista, fomentar a cultura. Mas o que a gente precisa nesse caminho para alcançar? A gente precisa de capacitação? Vamos atrás de capacitação. A gente precisa de mais servidores? Já estamos lutando e pleiteando mais servidores para a própria fundação. Em breve a gente vai ter processo seletivo, concurso para a fundação. Nós precisamos de uma estrutura organizacional, porque de fato, se você chegar lá na FAEC hoje, você tem o administrativo, o jurídico, o controle interno, a diretoria executiva, a divisão de patrimônio histórico, mas de direito, na lei, que é o que vale quando você vai pleitear num organismo internacional ou nacional algum tipo de recurso, não. E aí o que a gente está fazendo agora, o próximo passo dessa identidade da fundação é exatamente esse. A gente criar a composição, a organização departamental da fundação, dizer que aquilo que de fato é também de direito. Então a gente vai ter um departamento de economia criativa, a gente vai ter o departamento do PMIC, dos projetos que nunca existiu. Então a gente vai alcançar esse nível de maturidade que deveria ter existido lá em 2001. Então imagine que se houvesse um compromisso real na Constituição de um órgão administrativo para a cultura,
que atingisse o seu objetivo de existência, talvez lá na sua inserção, lá na sua criação, a gente tivesse alcançado objetivos que a gente só vai alcançar agora nessa gestão. Uhum. Então está sendo muito possível, muito vantajoso a autonomia que a gente tem tido agora, administrativa, para realmente entregar para a população o que a FAEC tinha que ser desde quando nasceu. Uhum. Então ela meio que está nascendo de novo, 20 anos depois, mas agora do jeito certo, com um organograma bacana, com a ideia de constituição dos profissionais da maneira adequada, como se deve, e já alcançando resultados. Então a gente já tem uma captação de recursos que já está existindo, a gente já tem equipe interna que está atrás de projeto, que está buscando captar recursos. Então hoje, se você me perguntar o que é a FAEC, quantos anos tem a FAEC? Vamos 20 anos mais um. E é esse mais um que realmente está valendo, porque é quando a gente conseguiu aí finalmente dar para ela robustez. Isso não é culpa de servidor, não é culpa de nada, eu acho que é de uma conjuntura de fatores que levaram a vários pontos. Tanto a inércia de vários lados, por conveniência ou por qualquer questão do tipo, quanto realmente a maturidade. A maturidade das pessoas. Eu acho que a comunidade cultural amadureceu. E, por consequência, a FAEC agora efetivamente também está amadurecendo. Uhum. Tudo isso que você falou, que a FAEC está tendo altos e baixos, que ela sempre teve esses altos e baixos, são 20 anos de história, ao mesmo tempo que é muito tempo, também é muito pouco, de certa forma, né? Ela é muito recente. Uma jovenzinha. Uma jovenzinha. Dá para falar que claramente a FAEC está num período de grande transformação e grande desenvolvimento. Né? Daqui a alguns anos a gente pode estar fazendo uma análise e eu tenho certeza que vai estar crescendo muito por causa de todas essas transformações. Mas tem a ver com essa conjuntura, esse trabalho conjunto. Não dá para dizer, você faz tudo sozinho. Não faz. Esse ambiente mesmo que a gente está, tem aula de capoeira, daqui a pouco tem oficinas, daqui a pouco tem outras formações. Então, isso só acontece em conjunto. O poder público ele não existe sozinho. E por mais que durante muito tempo se quis colocar essa placa de não, foi a FAEC que fez, eu prefiro a placa do a FAEC fez junto. Porque aí efetivamente a gente sabe que vai ser permanente. Porque tudo aquilo que foi feito pela FAEC acabou se tornando efêmero. E se perdeu em algum momento, acabou sendo super sazonal. O próprio PEMIC se perdeu em algum momento e virou um instrumento que não foi efetivado, até que a gente retoma ele também. Foi a segunda grande conquista, né? A primeira foi pôr a FAEC nos trilhos e a segunda grande conquista do fórum, naquele momento em 2017, foi de reativar o PEMIC, que aconteceu logo em seguida. Então tem eu acho que tem aquela curva da montanha-russa, né? A gente está voltando à ascensão, eu espero que seja uma ascensão frequente, que agora entra nessa fase final de organização interna, para efetivamente abrir-se para a comunidade cultural como realmente a comunidade precisa e merece. E você acha que no meio de todo esse período, né, de crescimento, de transformação, como que você acha que a FAEC está conseguindo afetar positivamente na vida dos artistas, principalmente aqui em Araguari? E como você acha que isso pode ainda continuar afetando daqui a alguns anos? Bom, isso é meio que uma loucura, né, Ana? Porque assim, às vezes uma ação muito pequena, como você pegar um edital e informatizar ele, reduzir simplesmente o fato do artista ter que sair do trabalho dele, levar um punhado de papel na fundação para participar de um edital, já é uma mudança muito grande para a vida do artista. Mudou os documentos? Não, porque a lei não mudou. Então a lei exige um punhado de documento, uma burocracia que é necessária, até mesmo para se separar aquele que realmente está fazendo cultura, arte, está empreendendo na cultura e na arte de maneira efetiva, e aquele que está só captando recursos através da arte. Tem diferença essas duas coisas. Você pode ser um grande artista e está só captando dinheiro. Se estou meio apertado esse mês, vou fazer um extra aqui. E você realmente se dedicar àquele trabalho efetivo da arte. E a gente tem que atender os dois. E o que separa uma coisa da outra é a legislação. Então, só de você conseguir fazer através de um processo de informatização, você conseguir desburocratizar um pouco a vida do artista, já é um grande avanço. Com certeza. Então, o que eu poderia pontuar, assim, que a gente efetivamente tem de ganhos
que transformaram a vida da comunidade cultural nesse 1 ano e 4 meses que a gente está lá à frente, efetivamente, da gestão da fundação. Eu acho que a melhoria dos processos, hoje são processos muito mais contínuos e menos travados, que não se trata mais de uma burocracia burra, aquela que chama de burocracia burra, aquilo que é redundante. Ah, me traz de novo tal documento, me faz de novo tal coisa. Não, peraí. Tá errado isso aqui tudo, você precisa arrumar isso aqui tudo. Quando você arrumar isso aqui tudo, a gente olha de novo. Então a gente começou a ser mais consciente com a própria vida do artista, o próprio cotidiano do artista. E o fato de diminuir os caminhos, estreitar essa comunicação. Eu e o Ederson, a gente brinca muito, o Ederson, nosso vice-presidente, a gente brinca muito que se você for ir lá na fundação hoje e falar assim, ah, não fui atendido, é porque você não foi, você não entrou. Se você entrar, alguém vai te atender, e em primeiro caso, na verdade, você vai encontrar a sala da diretoria aberta, você vai poder entrar até lá e vai conversar comigo e com o Ederson. Porque é essa proximidade que transforma efetivamente em resultado. É aí que a gente escuta o artista e percebe que tem coisas que a gente pode alcançar mais rapidamente. É óbvio que tem pedido que não dá. Tem pedido que não dá para atender. Distribuir recurso público de qualquer maneira ou de qualquer forma, sem critério. Isso é um pedido que não precisa nem levar, porque não tem como. Agora, a gente tem transformado essa comunicação em ação efetiva quando os bons projetos que nos são trazidos são acolhidos pela Fundação. Então, se a gente tem potencial jurídico, se a gente tem, por exemplo, o nosso procurador, que tem conhecimento sobre formação de entidades, que ele pode dar uma revisada no estatuto, que é isso, ele vai fazer isso. Não custa nada. Se o próprio conselho tem um profissional dentro do conselho que também pode dar uma colaboração para além da colaboração, que já é o conselho, que os conselhos são voluntários, exatamente isso vai ser feito. E o mesmo ali para mim, eu já peguei certificado. Alguém chega lá, eu precisava imprimir um certificado, fazer uma arte no certificado. Não, traz aqui, vamos fazer, vamos cooperar. E nada do restante, do burocrático, do sistemático, do administrativo tem sido deixado de lado. Na verdade, muito pelo contrário. Vou dar o exemplo das emendas impositivas. Foram criadas em 2018 e começaram a efetivar em 2019. E pouquíssimas passavam pela Fundação em 2019. Nesse ano, não do ponto de vista financeiro, porque saúde e educação são sempre maiores, mas nesse ano, por exemplo, nós somos uma das maiores a administrar para vários grupos. O que demonstra que o nosso nível de capilaridade, funcionalidade administrativa é muito grande. A gente ganhou essa maturidade. Então, o que a gente já acertou para a comunidade cultural? Os nossos editais, a gente melhorou eles para serem menos burocráticos, estarem mais próximos dos artistas. É claro que os artistas precisam não só ler os editais, mas compreenderem a dinâmica de cada um deles para poder participar deles. A gente já avançou também no aspecto comunicacional, a gente melhorou a nossa comunicação para com a comunidade cultural. E a gente, sem dúvida nenhuma, tem melhorado os nossos equipamentos culturais. Porque às vezes o que o artista precisa não é só de um edital de fomento, ele precisa de um equipamento cultural em que ele possa exercer a sua arte. E a gente tem feito isso gradativamente. Licitação não é brincadeira, assim, quem está assistindo, é só pegar lá a nova lei de licitação, a 1433, você vai ver que ela tem mais de 400 artigos. Então, é uma bíblia, e aí a gente precisa atender a isso e às suas dinâmicas, porque é um instrumento legal, é a normativa que a gente tem que seguir. Então, pode parecer que para alguns artistas que a gente ainda não está tão próximo, que a gente não tem alcançado tanta efetividade nessas ações. Mas, na verdade, o que a gente fez foi, além de formar uma base, que vai ser a trava para o futuro, a gente conseguiu até agora oferecer para o artista a melhoria de coisas que ele já tinha como reclamação, atendendo as demandas, equipamento cultural, desburocratização, tudo isso. Então, a fundação, apesar de uma velha jovem,
um jovem velho, uma jovem velha, ela alcançou um nível de maturidade nesse 1 ano e 4 meses muito forte, muito bom, e não foi só algo pontual, ou efêmero, ou que vai passar, mas é algo que a gente sabe que é permanente, porque está institucionalizado. E a outra palavra muito importante, o que a Fundação vem fazer e vem existir é institucionalizar a cultura e a arte como instrumentos de transformação social e do bem-estar humano. Com certeza. E é dessa forma que a gente vem construindo, e eu acho que a gente já tem alcançado resultados bastante positivos. Gostaria que fosse mais, muito mais, mas tem uma burocracia, uma engenharia de negócio, de fluxo que a gente precisa transformar. Acho que a gente tem alcançado, eu acho que a gente já superou muitas barreiras. Já foi bastante coisa aí nesse período. Eu acho que a FAEC cresceu muito, principalmente porque nesses últimos tempos, eu ouvi falar muito mais da FAEC do que em anos anteriores. E é aquela coisa, né? Ela ainda está em período de transformação, então para você mudar algo que já está estabelecido como naquilo ali há muito tempo, demora bastante. É um negócio que o prefeito fala. A gente se habilitou ao governo atual com 3 pilares, né? Que é o desburocratizar, informatizar e capacitar. 3 princípios que a gente tinha como de transformação da gestão pública. E dentro da prefeitura a gente entendeu que também é preciso desculturizar. É preciso que as pessoas deixem daquele padrão do eu sempre fiz assim, sempre foi assim. Sim. E para poder romper e causar efetivamente essa disrupção e a mudança que a gente, para atender a população no final das contas. Para que o artista, que a cadeia produtiva de cultura, não só se sinta inserida e atendida, mas acima disso, se sinta acolhida, né? É muito mais do que só atender um pedido. É acolher aquele artista naquele pormenor da sua necessidade. A FAEC, então, ela vai ter toda essa função. Para você que talvez nunca tenha conhecido a FAEC, nem sabia porque a FAEC servia, a FAEC hoje em dia ela está mais do que na ação para poder transformar todo esse cenário artístico e cultural, facilitar a vida do artista, como você disse, pegar aquilo que talvez era tão chato, tão burocrático, tão difícil de entender e trazer mais próximo da realidade de cada um. Então, vocês com certeza vão estar vendo mais do nome da FAEC por aí. Vocês também podem seguir o Instagram da FAEC, que vai estar aqui para poder estar informando, porque sempre quando tem edital, sempre quando tem várias coisas, o Diogo ou o Ederson, eles estão lá informando e, inclusive, está tendo reforma na Casa da Cultura, né? Sim, a gente está finalmente equipando a Casa da Cultura. Mais uma mudança positiva que está vindo por aí, porque, querendo ou não, né, infelizmente, tinham muitos lugares de Araguari com muito potencial que estavam, de certa forma, um pouco jogado, um pouco abandonado dentro do setor artístico. Sem perspectiva, né? Lá na Casa da Cultura a gente vai conseguir entregar ela agora como um efetivo teatro de bolso, com equipamento, som, luz, iluminação, urdimento, que e é tudo objeto de gestão, Hannah. É o que às vezes as pessoas precisam entender, assim, como é que eu posso ter uma agenda organizada da Casa da Cultura e às vezes até cobrar uma taxa de manutenção para a Casa da Cultura se eu não ofereço nada? E aí a primeira coisa que a gente entendeu, não, vamos mexer no regimento interno da Casa da Cultura e transformar ela num teatro de verdade, num local de verdade. Vamos. Mas como é que a gente vai fazer isso? Vamos oferecer alguma coisa para o artista. O artista não pode tirar do bolso para fazer um espetáculo, tirar do bolso 200, 300 reais para uma iluminação e um som, que às vezes não vai ser bom para o espetáculo dele, para ter que cobrar 20, 30, 10 reais de ingresso e rezar para conseguir fazer pelo menos o recurso que ele gastou para o espetáculo. Então, vamos oferecer para ele essa capacidade e assim organizar a casa de uma maneira que todo mundo consiga utilizar, que seja popular o uso dela e para dar essa profissionalização para os nossos artistas. Então, acho que a gente vai, com a Casa da Cultura toda em ordem, a gente vai alcançar isso e vai ser um modelo para todo o restante dos outros equipamentos culturais que a gente está avançando. Nosso compromisso sempre foi entregar um equipamento cultural por ano. No ano passado, a gente já avançou com mais um, que é o Cine Rex, que a gente está
finalizando agora a parte burocrática e a etapa de manutenção para reabrir ele. O Céu das Artes passou a integrar também os equipamentos culturais da Fundação, não só o anfiteatro, mas os outros ambientes também. E a gente vai avançar ainda para outros equipamentos anualmente para ir galgando esses espaços para os artistas. Mas não só o equipamento, o espaço, mas ele adequado, adaptado e com regimento interno e organização para que todo mundo possa utilizar. E aquilo não pareça ser de A ou de B, mas da comunidade, como efetivamente cada um desses equipamentos foram consolidados. Bom, gente, então isso daqui foi tudo nosso primeiro vídeo, nosso primeiro bate-papo com o Diogo, o presidente da FAEC, falando um pouco sobre como a FAEC surgiu, o que ela está fazendo atualmente, para vocês verem que ela não está parada. Está fazendo um monte de coisa, mas como a gente disse, é um período ainda de transformação. Eu quero te agradecer muito por você ter vindo aqui, viu? Muito obrigada por ter compartilhado toda essa informação com você, com a gente, né? E vocês fiquem de olho porque ainda vai ter mais vídeo por aí da gente continuando a conversar com o Diogo dentro do setor artístico e cultural. Então fica de olho no próximo vídeo do Bate-Papo Mutirão.